Olá, turma. Vamos para mais uma aula de gramática. Mas antes do assunto de hoje, a gente vai corrigir a aula, os assuntos da aula passada, certo? Então, pega o livro de gramática e abre na página 145, certo? Prontinho? Vamos aí agora para a nossa correção. Lembrando que a correção do assunto L ou U. Aí tem assim, questão número 1. Complete as palavras do texto com L ou U. A vida íntima de Laura. Pois vou contar a vida íntima de Laura. Laura a gente já sabe que é com U. Agora adivinhe quem é Laura. Dê três palpites para Laura. Palpite com L, Laura com U. Peço a você o favor de gostar logo de Laura, que é com U, porque ela é a galinha mais simpática que já vi. Vive no quintal, quintal é com L, de Dona Luísa com outras aves. É casada com um galo chamado Luiz. Só porque sabe que não é completamente burra, ela fica toda prosa e boba. Ela pensa que pensa, mas em geral com L, não pensa em coisíssima alguma com L, certo? Texto de Clarice Lispector, A Vida Íntima de Laura. Questão número 2. Complete as palavras com L ou U, aplicando a regra para saber se o final se escreve com L ou U. A seguir é o plural delas. Então, a regra é o quê? Colocar essas palavras que estão no singular, colocar no plural, porque aí a gente já sabe. Se o plural for terminado em is, a gente já sabe que a palavra é com L. Se só acrescenta o S, a gente sabe que a palavra é com U, certo? Então, jogral com L, papel L, pau U, mingau U. E o plural dessas palavras é jograis, papéis, paus, mingaus. Berimbau é U, Sara U, general L, comercial L. E o plural é berimbaus, saraus, generais, comerciais, certo? Vou dar pausa para virar a página. Página 146. Tem assim: escrevam uma propaganda em que aparecem as seguintes palavras: mingau, especial, alface, cacau e almoço. Então, pessoal, vocês vão criar uma propaganda que tenham essas palavras. Quem já fez, pode tirar uma foto e mandar para mim no grupo, certo? Questão número 4. Coloque em ordem alfabética as palavras terminadas em ao e ao do exercício anterior. Então, as palavras em ordem alfabética vai ser alface, almoço, cacau, especial e mingau, ok? Questão número 5. Forme adjetivos acrescentando as palavras a terminação ao. Inferno, infernal. Globo, global, espaço, espacial, semestre, semestral, comércio, comercial, cultura, cultural, ok? Aí eu vou dar uma pausa para a gente seguir o nosso assunto da aula de hoje, que é o grau comparativo, certo? A gente vai estudar hoje sobre o grau comparativo. E o que é o grau comparativo, ok? Vou dar pausa e volto já. Turma, para a gente dar sequência ao assunto de hoje, que é o grau comparativo, a gente tem que relembrar ou revisar o que a gente estudou antes a respeito de adjetivo. Nós sabemos que adjetivo são palavras, são grupo de palavras que dá característica para alguém. Pode ser uma característica boa ou ruim, ou uma qualidade boa ou ruim, a gente diz que é adjetivo. E esse adjetivo a gente dá para quem? A gente dá para animais, para pessoas e objetos, certo? Aí eu coloquei algumas frases aqui para vocês relembrarem. Aí a primeira tem: o gato é fofo. Qual é a qualidade do gato? É ser fofo, certo? A menina é alta. Qual é a qualidade da menina? Alta. A boneca é velha. Qual é a característica da boneca? Velha. O sofá é novo. Qual é a característica do sofá? Novo. Então, essas palavras aqui, fofo, alta, velhas e novo, são adjetivos. Adjetivos dá característica para o substantivo.
que fofo aqui no caso é a característica do gato, alta é a característica da menina, boneca não, velha é a característica da boneca. E núveas é a característica do sofá. Então, todos esses adjetivos, eles dão qualidade ou característica para os substantivos. Mas, se em uma determinada situação eu quiser comparar, só existe um gato no mundo? Não, existe vários. Só existe uma espécie no mundo que é gato? Não, existe várias espécies. Mas se eu quiser comparar, saber quem é o melhor, quem é o pior, se é igual, eu vou utilizar o grau comparativo. É isso que a gente vai agora ver. O grau comparativo quer dizer, eu estou comparando um gato com outro animal, com outra espécie, a menina com a outra pessoa, a boneca com outro brinquedo e o sofá com outro móvel. Então, quando a gente compara, a gente diz que é grau comparativo. E que grau é esse? De que forma é essa? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. O grau comparativo, ele tem 3 grupos. Quais são esses grupos? O grupo é inferioridade, superioridade e igualdade. E ele é marcado pelas palavras, no caso, tão e quanto. Então, para eu comparar um substantivo com outro, eu vou ter que usar esses graus. Quais são os graus? De igualdade, inferioridade ou superioridade. Vou começar aqui com igualdade. Eu vou utilizar as palavras tão e quanto. Aí a gente tem aqui, peguei o mesmo exemplo anterior. Aí tem, o gato é tão fofo quanto o cão. Então, eu estou dizendo que o gato é tão fofo, a fofura do gato é igual a do cão. Não existe nem melhor nem pior. A deles são iguais. Então, eu utilizei tão e quanto. O gato é tão fofo quanto o cão, certo? A menina é tão alta quanto o menino. Então, tão e quanto, desculpe. A menina é tão alta quanto o menino. A boneca é tão velha quanto o carrinho. Tão e quanto. O sofá é tão novo quanto a cadeira. Eu botei sofá de novo, mas é quanto a cadeira. Então, o sofá é tão novo quanto a cadeira. Então, quanto e tão são palavras que mostram que o grau é de igualdade. Toda vez que eu ver tão e quanto com relação ao grau comparativo, eu sei que é igualdade. Então, o gato é tão fofo quanto o cão, a menina é tão alta quanto o menino, a boneca é tão velha quanto o carrinho, o sofá é tão novo quanto a cadeira, certo? Então, grau comparativo de igualdade. Eu vou usar as palavras tão e quanto. Então, lembrando, igualdade, eu vou utilizar tão e quanto, ok? Vou para o próximo. O próximo grau comparativo é de superioridade. Eu vou dizer que aquele determinado substantivo, que pode ser um objeto, uma pessoa ou um animal, está no grau mais elevado do que o outro. Então, eu vou utilizar mais que ou mais do que, certo? Então, toda vez que eu utilizar mais que, mais do que, eu vou estar utilizando o grau de superioridade. Aí a gente tem, o gato é mais fofo que o cão. Então, eu vou colocar mais, deixa eu trocar aqui, mais que o cão. Então, o gato é mais fofo que o cão. Esse ó não entra não, viu, gente? Então, o gato é mais fofo que o cão. A menina é mais alta do que o menino. Então, mais e do que, certo? A boneca é mais velha do que o carrinho. Então, mais do que. E o sofá é mais novo do que a cadeira. Então, mais e aqui do que. Então, toda vez que eu vou comparar, eu vou utilizar mais que ou mais do que, certo? Então, o grau comparativo de superioridade. Eu tô dizendo que o gato é mais fofo que o cão, que a menina é mais alta do que o menino,
que a boneca é mais velha do que o carrinho, do que o sofá é mais novo do que a cadeira, certo? Então, quando eu utilizo mais que ou mais do que, eu estou utilizando o grau comparativo de superioridade, certo? Grau comparativo de superioridade vai vir sempre com mais que ou mais do que, certo? Vou mostrar o último para vocês agora. Por último, a gente tem o grau comparativo de inferioridade. Quando eu vou utilizar o grau comparativo de inferioridade, eu vou usar menos que ou menos do que, certo? Então, toda vez que eu vou comparar e utilizar o comparativo de inferioridade, eu vou dizer menos que ou menos do que. Aí eu tenho a primeira frase. O gato é menos fofo do que o cão. Então, qual é o grau? Inferioridade, então eu vou marcar menos que. Então, o gato é menos fofo que o cão. A menina é menos alta do que o menino. Então, menos do que, certo? A menina é menos alta do que o menino. A boneca é menos velha do que o carrinho. Então, menos do que, ok? E o último, o sofá é menos novo do que a cadeira. Então, menos do que, ok? Então, relembrando, toda vez que eu vou comparar, e essa comparação é de inferioridade, eu vou dizer que é menos, então eu vou utilizar aqui menos que ou menos do que, para dizer que algo que eu estou comparando é inferior a outro que está sendo comparado. Então, eu estou comparando o gato com o cão. Estou dizendo que o gato é menos fofo do que o cão. Então, no caso, o cão seria mais fofo do que o gato. Mas aí a gente vai utilizar o grau comparativo de inferioridade. Então, em vez de eu dizer o cachorro é mais fofo que o cão, eu estou utilizando inferioridade, vai ser o gato é menos fofo do que o cão. Por que eu não posso botar o cão é mais fofo que o cão é mais fofo que o gato? Porque eu estou utilizando o grau de inferioridade. E quem está sendo comparado é o gato. O gato está sendo comparado a quem? Ao cão. Então, eu vou começar sempre com o gato. O gato é menos fofo que o cão. A menina que está sendo comparada com quem? Com o menino. Está dizendo que ela é menos alta do que o menino, ou seja, ela é mais baixa. Mas em vez de colocar mais baixa, eu vou botar o quê? Se é no grau de inferioridade, menos alta, certo? Porque o adjetivo, a qualidade é alta. Então, está dizendo que ela é menos alta do que o menino. A boneca é menos velha que o carrinho. A boneca que está sendo comparada com o carrinho. E está dizendo que ela é menos velha. O sofá é menos novo do que a cadeira. Então, o sofá está sendo comparado com a cadeira e está dizendo que ele é menos novo do que a cadeira, certo? Então, quando a gente vai comparar, temos três comparativos: inferioridade, superioridade e igualdade. Inferioridade, a gente vai utilizar menos que, menos do que. Superioridade vai ser mais que, mais do que. Deixa eu mostrar aqui. Então, superioridade sempre vai ser mais que, mais do que. E igualdade vai ser tão quanto. Então, o gato é tão fofo quanto o cão. Quer dizer que todos os dois estão no mesmo patamar. A menina é tão alta quanto o menino. Os dois têm a mesma altura, certo? Então, igualdade eu utilizo tão quanto, superioridade mais que, menos do que, e inferioridade menos que, menos do que, certo? Espero que tenham entendido e agora sim, vocês irão fazer a atividade do livro, ok? Até a próxima aula.